Para que gravar esse vídeo? Às vezes alguém, acredito que no meio de nós, não dos irmãos, não. Às vezes acho que é para aparecer alguma coisa, não é. Para a gente compartilhar. Quando a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, é nesse tipo de coisa que a gente tem que pensar. A gente está buscando aqui alguma coisa que a gente entende que é benéfico para a nossa vida, né? E aí eu até coloquei no grupo esses dias que a gente está treinando não só o corpo, porque a gente está treinando a mente também. Quando a gente vai quebrando alguns limites, a gente está, aquilo que até o Ademilson costuma usar a frase, modelando a nossa inteligência emocional. Porque até o nosso emocional é treinado nessa situação. E agora, para ajudar, tá sol, irmãos? Mas tá chovendo, pessoal. Começou a pingar aí. Eita Deus. Sol e chuva, cara. E aí o Jonathan tá aí. Pensei que o Jonathan não ia vir, mas aí a palavra é constância, né, gente? E aí, pessoal, a gente vai compartilhar rapidinho até aquilo que eu li hoje no meu devocional, lá em Gênesis, capítulo 16 e 17, ainda falando do Abraão. Quando ele saiu lá da terra dele, foi fazer tudo que tinha que fazer, depois de passar o que passou lá com Ló. Aí Abraão, ele teve ali aquela promessa de Deus de ter o seu filho. Só que ele e a sua esposa, Sarai, até então, não tiveram a constância que precisava ter, que é aquilo que a gente está buscando aqui também. Eles não conseguiram esperar diante daquela promessa. E é interessante que a promessa que eu tenho para a minha vida é para a minha vida. A aliança que eu tenho com Deus é minha, é eu e Deus. A aliança e a promessa que você tem é sua, que você tem é sua. Eu posso fazer com que vocês sejam participantes de alguma forma dela e vice-versa, mas ela é minha. Eu não posso passar para você. Toma minha promessa, vai lá e vive ela para mim. Que foi isso que a Sarai tentou fazer, por não entender a promessa de Deus que Deus tinha, não saber esperar, ela e Abraão. E aí ela deu ali a serva dela para poder ter um filho com Abraão, mas não era essa a promessa de Deus. Não adianta a gente querer ultrapassar algumas barreiras. O que a gente tem que ter é constância, saber esperar e fazer a nossa parte. E aí ela não soube fazer. E aí, isso está no versículo 2. No versículo 5 do capítulo 16 é interessante que aí ela joga na cara do Abraão, dizendo para ele que o peso de tudo aquilo que estava acontecendo, que ali a serva dela, ao engravidar, perceber que estava grávida, começou a desdenhar dela. E ela jogou na cara do Abraão. E aí ele jogou de volta para ela, sabe? Pegar a bolinha e passar, tá, quente. Ninguém queria ficar com a batata quente. Aí ela afligiu tanto ali a serva dela que ela fugiu e o próprio Deus mandou voltar. E aí o texto vai continuar lá no capítulo 17 e é interessante que ali vai ficar claro, Deus falando para Abraão que a promessa dele era com ele, mas tinha um tempo determinado, tanto é que a Bíblia faz menção de mais de 90 anos que Abraão já tinha, 90 anos, 90 e alguma coisinha. E aí Deus muda, inclusive, o nome dele de Abrão, que até então é Abrão, para Abraão, que é pai das multidões. Lá no versículo 5 do 17 também, Deus muda o nome da Sarai para Sara, que é princesa. E daí ele começa a mostrar, sabe aquilo, tudo que vocês tentaram fazer pelas mãos de vocês, o processo de vocês? Aliás, o não viver o processo, que é isso que a gente está também procurando fazer aqui, para a gente chegar em algum lugar, a gente não dá para pular processo, né? E gera marcas. Tanto é que Deus exemplificou isso lá, e depois que fez isso com Abraão, Deus falou para ele o seguinte, vamos lá, circuncisão em você, no seu filho Ismael e em todo mundo. E Abraão, com 90 anos, teve que ir lá fazer a circuncisão, que era a marca que Deus tinha para mostrar para eles, porque marcas são necessárias dentro desse processo que a gente passa na vida. E aí eu queria aplicar isso para nossas vidas, né? Aqui, ontem, a gente estava em 4, hoje a gente está em 3, porque nosso amigo William, nosso irmão, levou uma marca de ontem para hoje. Não deu, a musculatura dele tá sendo reconstruída novamente, ele não aguentou, mas é normal. Só que isso ficou uma marca, e o que ele vai fazer com isso que é o X da questão. Abraão tinha essa promessa, tinha essa aliança com Deus a partir daí, e tinha como caminhar. Só que ele continua insistindo, e lá no finalzinho do versículo 20 e 21, ele vai pedir para Deus levar em conta, ele pede pela vida de Ismael. E é interessante que Deus falou, tá bom, eu vou te ouvir, eu vou fazer dele também uma grande nação. Só que aí Deus dá uma ênfase no versículo 21 do capítulo 17, ele diz o seguinte, mas a minha aliança é com Isaac. A minha aliança com Deus é minha. Lembra que eu comecei falando? A minha promessa é eu. Eu posso pegar o Ademilson, a gente caminhar junto nessa promessa,
junto, mas a promessa é minha, assim como a promessa dele, a sua é sua, da esposa, dos filhos, enfim. A nossa aliança com Deus é nossa. E a gente tem que olhar para essas marcas que ficam nessa caminhada, nessa promessa e ter constância para poder dar continuidade, não pular o processo. Quando a gente pula o processo, às vezes tem um preço muito alto a se pagar. Eles pagaram lá. Sarai pagou, Abraão pagou, Ismael pagou, Agar acabou pagando também, todo mundo acaba pagando. E no final das contas, se cumpriu o que Deus queria. Então vamos ter a inteligência emocional e espiritual para entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não pular os processos e ter perseverança e constância. E aqui a gente vai terminando. Eu fiz questão de gravar esse vídeo com os irmãos aqui, porque eu acho que tinha tudo a ver quando eu estava fazendo meu devocional a respeito disso. Hoje o dia não estava aquele solzão, agora que o sol apareceu, mas a gente começou aqui, estava bem nubladinho, ventinho, aquele dia gostoso para ficar embaixo da coberta. Mas é interessante que quando a gente quer chegar em algum lugar, quando a gente sabe o que quer, não tem circunstâncias que vai parar você, só se você quiser, só se aquilo não for realmente importante. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que eu nem avisei pra eles, vocês não ficaram constrangidos não, né, irmão? Não. Você tá meio tímido, normal. Você parece que é tímido, irmão. Irmãos, vem, irmão. Eu perdi 80 quilos, irmão. Em 3 dias. Ô, glória. Irmão, dói tudo, irmão. Mas é uma benção. Isso, é isso aí. A ideia é essa. O corpo dói tudo, irmão. Mas é uma benção. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Diano. Amém. Valeu. Deus abençoe.